Olá, nós estamos então mais uma vez aqui no nosso canal no YouTube para falar um pouquinho sobre psicologia existencial. Esses vídeos que estão aqui que nos trazem informações relevantes em relação à psicologia existencial, sobretudo a partir da base fenomenológica existencial construída a partir do filósofo Jean-Paul Sartre, que é o filósofo que eu mais tenho usado no processo psicoterapêutico, né? A referência teórica que eu tenho para constituir a clínica a qual eu trabalho, e eu gosto muito de trazer essas informações que ajudam você a entender melhor esta psicologia. Não esquece aí de curtir, de compartilhar, não esquece de se inscrever no canal, e eu gostaria que você também desse uma olhada no nosso site www.centrosimonedebouvoir.com.br, e lá você vai ter também os nossos cursos na área da psicologia, porém sempre com base fenomenológica existencial. Confere lá que você vai gostar. E nós vamos falar um pouco hoje sobre a relação que Sartre estabelece com um filósofo também importante na França, que é Merleau-Ponty, Marcuse Merleau-Ponty. É um filósofo que, na verdade, ele chegou a ter uma relação muito próxima com Jean-Paul Sartre, de amizade, de relação de amizade. Ambos estudaram na Escola Normal Superior, uma escola de elite na França do início do século passado. Sartre se formou um pouco antes do Merleau-Ponty, Merleau-Ponty se formou um pouco depois, mas eles se tornaram muito próximos, amigos. É interessante porque essa escola ela tinha uma concepção filosófica bastante cartesiana, kantiana, neocantiana, mas que eles vão fazer aí uma reflexão se apropriando da fenomenologia, que é uma base da filosofia e da psicologia que é contrária a essa concepção. E tanto o Sartre quanto o Merleau-Ponty vão sair, então, formados, fazendo um movimento intelectual para a fenomenologia, por dentro da filosofia existencial, e eles se tornam parceiros, inclusive, né, numa revista que eles constroem juntos, que é a revista Tempos Modernos, e que, por uma divergência intelectual e política, eles acabam se separando, né? Eles acabam se distanciando, inclusive, como, é, como, como pensadores, como amigos, mas eles têm uma grande produção no campo da filosofia, da fenomenologia e da psicologia existencial. Bom, é interessante que a gente faça a consideração de que existem alguns pontos, né, das divergências entre Sartre e Merleau-Ponty que vai fazer com que eles se distanciem. Essas divergências que são políticas e intelectuais. Do ponto de vista político, Merleau-Ponty tinha uma postura bastante cuidadosa em que o filósofo não poderia estar inserido sobre os acontecimentos do seu momento histórico. Ou seja, o Sartre ele discutia muito a ordem do dia, as coisas que estavam acontecendo no mundo. Ele não tinha problemas em apoiar e retirar seu apoio a coisas que ele acreditava que eram boas para o mundo da época. Já Merleau-Ponty tinha uma postura bastante cuidadosa. Ele achava que o filósofo não poderia se manifestar em relação à ordem do dia. Deveria deixar o tempo passar e olhar para as coisas com mais cuidado. E não comentar coisas que pudesse depois se arrepender de ter comentado e dizer outra coisa daquilo que havia dito uma outra coisa antes. Então Merleau-Ponty tinha essa divergência. E o tema do comunismo, que era um tema muito frequente nas discussões na época por conta do pós-segunda guerra, da própria expansão do comunismo russo, da União Soviética, levou eles a terem divergências entre as reflexões que faziam sobre o próprio comunismo. Então isso contribui para que eles se distanciem. E além disso existiam concepções também filosóficas que o Merleau-Ponty tinha um olhar muito mais para aprofundar as questões da percepção do corpo e o Sartre em relação à subjetividade e à constituição da subjetividade. A lógica de cultura, o antropológico, sociológico, eram temas interessantes para o Sartre e já não eram para
o Merleau-Ponty, que entendia que um filósofo não poderia se debruçar como Sartre se debruçava ao campo das ciências humanas, por exemplo, para desenvolver uma psicologia. Então eles tinham divergências que eram divergências políticas, mas eram divergências também intelectuais que fizeram com que eles viessem a se separar. E essa separação, né, foi, de certo modo, um pouquinho tumultuada, há cartas trocadas entre eles de acusações envolvendo, por exemplo, artigos publicados na revista Tempos Modernos, propostas, até valores eles acabavam discutindo. Bom, mas eles foram grandes intelectuais, eles produziram coisas interessantes. Merleau-Ponty é um filósofo muito importante, né? E de certo modo as reflexões que veio da relação que ele estabeleceu com o Merleau-Ponty, o Sartre e o Merleau-Ponty nas suas relações, contribuiu muito para a produção do Jean-Paul Sartre. Eu gosto de falar um pouquinho que o Merleau-Ponty ele tinha uma visão bastante interessante em relação ao modo como nós estabelecemos as relações com o mundo. Para o Merleau-Ponty, ele gostava de dizer que nós vivíamos uma relação com o mundo em que, na relação que nós estabelecemos, nós deixamos um pouco de nós nos outros e no mundo e pegamos um pouco daquilo que é dos outros para nós. E essa troca é constante. A nossa relação com o mundo sempre é uma relação em que a gente deixa um pouco de nós e pega um pouco do outro, né? Ele usava, por exemplo, um exemplo que ele dava os lábios, né? Os nossos lábios, por exemplo, têm aquelas peles que às vezes eles saem da parte superior e da parte inferior. Dependendo de como é essa pelezinha que sai, às vezes a pele que sai da parte inferior do lábio, ela pode se conectar à parte superior e fazer parte novamente do lábio na parte superior. Então, ele usava esse exemplo para dizer como é que são as relações com as coisas do mundo. Nós sempre deixamos alguma coisa e pegamos alguma coisa. Ele usava um conceito que era o conceito de carne, né? A carne do mundo e a carne nossa. E havia sempre essa troca nas relações. Isso é interessante, porque isso quer dizer que aquilo que eu sou, na verdade, tem muito a ver com as relações que eu tive e o quanto que eu me tornei o que me tornei a partir do mundo que me constituiu. Do mesmo modo, eu também contribuo para o mundo ser o que ele é. Então essa troca constante é que constitui aquilo que é o mundo, aquilo que é cada um de nós. É interessante essa reflexão do Merleau-Ponty. Bom, eu quero citar aqui também alguns livros interessantes do Merleau-Ponty que ele escreve, talvez o mais clássico dele, muito aproveitado pela Gestalt-terapia, que é Fenomenologia da Percepção, é uma obra extremamente relevante, muito boa, inclusive, um livro denso, um livro de bastante filosofia, em que o Merleau-Ponty escreve sobre talvez as suas principais questões aí em relação à base fenomenológica que ele parte e a sua concepção de fenomenologia. Mas ele escreve também outros importantes livros, dentre eles eu vou destacar aqui O Olho e o Espírito, que é um outro livro bem interessante, e Visível e Invisível, né, que é um livro também interessante do Merleau-Ponty. Bom, é interessante saber o seguinte, o Merleau-Ponty ele tem uma morte bastante, como é que eu vou dizer, catastrófica, né? Ele tem uma morte fulminante. Ele estava trabalhando no seu escritório e ele simplesmente ali, aos 50 e poucos anos, acaba tendo uma morte fulminante naquele momento, uma morte súbita. E é interessante que a gente entenda que ele é um filósofo que, veja, vem a falecer bastante jovem, mas ele tem uma grande produção intelectual e ele é um filósofo de bastante apreço, né, para todos nós. E, como eu disse para vocês, ele foi um filósofo que dialogou, discutiu, conversou, né, com o Sartre, veio da mesma formação, da mesma universidade, trabalharam juntos, então não há como nós não dizermos o quanto que Sartre influencia Merleau-Ponty, o quanto que Merleau-Ponty influencia Jean-Paul Sartre. E esse é o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, espero que cada vez mais vocês nos acompanhem, e não deixem lá de nos visitar no nosso site, olhar os nossos cursos, ver o que nós temos lá para você. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.